O grande perigo para a igreja é ela escutar o ensino, entender no momento que escuta, depois passa um tempo, ela esquece. Isso é um grande perigo. Mas o ensinador eficaz, ele sabe disso. Por exemplo, eu sei das nossas mancadas humanas. Talvez até a Daniela saiba disso do ponto de vista da psicologia, que o que você escuta, você apreende uma porcentagem e depois vai perdendo aquilo. Entendeu? Vai perdendo. Se eu perguntar para vocês mesmo aqui do grupo, o que eu falei quarta-feira passada? Talvez você lembre alguns glimpses, algumas passagens, né? Mas o ensinador eficaz, o que ele faz? Ele tenta estimular de novo o que a igreja ouviu, até que o ensino seja formado no coração. Isso é prática de um bom ensinador, de um cara que sabe dessas mancadas do psicológico humano. Amém? Então hoje eu estou querendo dar continuidade ao que eu falei aqui semana passada. Eu sei que o que eu ensinei é de fundamental importância para uma vida de oração. Esse assunto tem a ver com oração, porque tem a ver com fé. Se você quiser orar bem, com respostas certas da parte de Deus, você tem que aprender o que a gente está ensinando aqui. E a pergunta óbvia é a seguinte: vocês se lembram alguma coisinha, pelo menos, do que eu ensinei quarta-feira passada? Quem lembra? Rapidamente, eu não quero forçar e nem deixar você embaraçado se não lembra. Não é esse o meu objetivo. É apenas para a gente tentar estimular. Você diz que fé não é um sentimento, né? Ela tem que ter uma sensação, né? Mas é baseado no conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Amém. Então eu aplico a minha fé no momento em que eu leio a palavra, né? Eu acredito naquilo ali e sigo em frente. Amém. Tá vendo? A fé ela é baseada em conhecimento. Ela não é baseada numa coisa mística, sem base. Quanto mais você conhece fatos, mais a sua fé é forte. É por isso que eu duvido de gente que tem muita fé e não conhece a palavra. Ah, eu tenho muita fé. O que você conhece da Bíblia? Nada. Então, não é verdade isso. Porque a fé ela é baseada na palavra, no entendimento da palavra. Entendeu? Todo mundo que falar que tem muita fé para você e não conhece a palavra, duvide. Tá bom? Então, queridos, a fé, ela não é tentar adivinhar o que Deus quer. Não é isso, fé. Ou usar a nossa vontade e orar até que a gente acerte com a vontade de Deus. Você vai naquela roleta. Eu vou pedindo, vou orando, vou falando. Uma hora, pum! Bateu na vontade de Deus. Aí ele responde. Isso não é fé também. Porque tem gente que vive uma vida cristã desse jeito. Eu não conheço nada do que Deus quer para mim, mas eu vou orando. Eu passo 4 horas orando. Veja bem, é inútil orar sem conhecimento. Sabiam disso? Eu tenho que falar isso para os irmãos. Não é o tempo de oração que faz com que a oração seja eficaz. Porque a gente pode falar um monte de bobagem para Deus. E Deus fala assim: filho, vai estudar a palavra e fala 1 minuto comigo. Entende? Estude o que eu já falei para você e ore baseado naquilo que eu já falei. Aí isso me agrada. Porque a fé é baseada em conhecimento. Está vendo só? Fé é conhecer de antemão a vontade de Deus e orar em acordo com ela, com o conhecimento dessa vontade. Então o texto básico de quarta-feira passada foi 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que dizia assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Eu até perguntei, como é que a paz e a graça é multiplicada a nós? Lembra que eu perguntei? É multiplicada pelo conhecimento, não é multiplicada pela força do querer. Quanto mais você conhece, mais graça você tem. Quanto mais entendimento, mais paz você tem. Amém? Então a gente foi desenvolvendo o raciocínio até a gente chegar num ponto em que sem conhecimento a gente limita Deus. A gente pode limitar Deus em nós.
E hoje eu quero pegar desse ponto. Qual ponto? O ponto de que nós podemos limitar Deus. Isso é incrível que eu estou falando. Deus em si mesmo é ilimitado. Ninguém limita o Deus, Ele. Mas a gente pode limitar as ações divinas através de nós. Ficou claro? Deus é ilimitado nele. Mas como Ele criou seres com autodeterminação, Ele precisa de algumas ações suas para que Ele possa ser eficiente em você. Porque Ele não pode mover tua vontade. Deus não violenta o seu arbítrio. Você tem autodeterminação. Olha que coisa poderosa. O próprio Deus respeita você. Se você quiser fazer bobagem, você vai fazer bobagem, porque Deus respeita. Você vai acertar com Ele depois. Mas Ele respeita, sim ou não? Ele respeita, respeitar não significa concordância. Deixa eu deixar claro para você. Quando você respeita alguém, você respeita do jeito que ela é. Mesmo com as mancadas dela. Isso não significa que ela está fazendo o que é certo. Significa que eu estou deixando você ser você. Até aonde você pode. Entendeu? Deus permite que a gente seja a gente mesmo. Sempre. Até o final. E no final, Ele acerta as contas. Acerta as contas no sentido assim. Você foi responsável por aquilo que eu coloquei em você. E agora você precisa dar conta a mim. Tudo bem, turma? Tá claro ou não? Não me deixe falar sozinho. Pergunte. Tá bom? Então, veja só. A gente pode limitar Deus através de uma coisa chamada, por exemplo, incredulidade. Incredulidade limita a Deus. O que é incredulidade? O que é incredulidade? Quem sabe dizer para mim? Ninguém sabe? Não acreditar. É não acreditar. Muito bem. Mas por que uma pessoa não acredita em algo? Ela não tem o conhecimento. Matou a charada, tá vendo só? A gente roda e vai cair no ponto básico. A falta de entendimento é a causa da incredulidade. É por isso que se você pegar, faz uma pesquisa um dia na sua Bíblia, numa concordância, procura a palavra conhecimento e a palavra entendimento no Novo Testamento. Você vai ficar impressionado o número de vezes que essa palavra ocorre. Conhecimento, entendimento, revelação, pá. Porque essa é a base da nossa fé. Incredulidade é falta de entendimento. Abra sua Bíblia em Mateus 13, 58, por exemplo. Pode ler? E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Muito bem. Presta atenção agora aqui para mim, olha para mim. Esse texto está dizendo o seguinte, que Jesus cresceu numa cidade chamada Nazaré. Ele não nasceu em Nazaré, ele cresceu lá. E como ele cresceu lá, todo mundo conhecia ele como o filho de José, que era carpinteiro. Certo ou não? E conheceu ele como um carpinteirozinho, um mero carpinteiro. Jesus só começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Antes disso, Jesus era calado. Jesus não fazia pedra virar pombo, como muita gente pensa, que quando ele era menino ele ficava brincando de fazer pedra virar pomba, essas coisas bobas que o povo inventa. Não, Jesus não realizou milagre nenhum antes do seu ministério, nenhum. Portanto, todo mundo que conhecia Jesus até os 30 anos de idade, quando olhava para Jesus, via um sujeito absolutamente comum como eu e você. Mas a palavra de Deus diz que ali, naquele homem, habitava o Deus Todo-Poderoso. Olha só. E quando ele começa o ministério dele aos 30 anos, ele começa a realizar grandes prodígios, grandes sinais e maravilhas. Amém? Aí ele faz isso fora da cidade dele. Um dia ele retorna à cidade dele natal, Nazaré. E ele quer realizar as mesmas obras que ele tinha feito em Cafarnaum, na Galileia. Ele quer realizar. Mas a palavra de Deus diz nesse texto e em outro que nós vamos ler, que ele não podia
realizar obras gloriosas ali por causa da incredulidade das pessoas ao redor. Não é que ele não queria, veja bem, ele não podia. Isso significa que a incredulidade limita Jesus, barra a operação divina, corta a operação de Deus, impede Deus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia aí no outro texto, que é o mesmo texto, só que com uma outra nuance, em Marcos capítulo 6, um pouquinho mais para frente, né? Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas e a ensinar. Muito bem. Essa é uma complementação do texto anterior. O que esse texto está dizendo? Que Jesus não podia realizar milagres. Você já pensou nisso? Quando você barra Jesus, será que isso acontece hoje com Jesus glorificado lá no céu? Acontece. Nós podemos dizer então que hoje nós podemos barrar Deus na nossa própria experiência com a nossa incredulidade ou não? Podemos. E como a incredulidade é falta de entendimento, de conhecimento, é fundamental que a gente trabalhe essa parte. Porque o problema não é que Jesus não está querendo. Ai, muita gente reclama. Senhor, será que o Senhor quer? Será que é da tua vontade? Sabe? Isso é falta de entendimento, tá bom? Uma coisa que limita Deus é a gente não conhecer quem é Jesus e quem nós somos em Jesus. Isso limita Jesus. Abra sua Bíblia em Filemão. Carta de Paulo a Filemão, capítulo 1, versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria. Não, até aí. Esse é o versículo 6. Como a gente lê muito rápido, a gente passa batido no texto. Eu vou procurar ler devagar para você ver o poder disso aqui. Veja. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em você, em Jesus Cristo. O que esse cara está dizendo é o seguinte: para que a tua fé seja eficiente, eficaz, você precisa conhecer todo o bem que existe em você, que já está em você pelo Espírito, em Jesus. Se você não conhecer o que Jesus realizou no teu espírito, que já está realizado, a tua fé é deficiente. A tua fé não é eficaz. Agora leia o texto, você entendeu. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz, como? No conhecimento de todo o bem que há em você, através de Jesus Cristo. Entenderam isso? Se você não conhecer quem é Jesus em você, e quem você é em Jesus, você não tem uma fé eficaz. Ela é deficiente. Qual é o grande problema da igreja? A igreja a nível mundial é que a igreja não é ensinada quem ela é em Cristo e quem Cristo é nela. Todo mundo fala de um monte de coisa, mas não fala disso. E o diabo gosta disso. Porque se você não tem um entendimento, você tem uma fé fraca, deficiente. Alguma questão, alguma pergunta? Pode perguntar. Amém? Ninguém? Beleza, eu gosto de gente assim que entende tudo. Beleza. Agora vamos comparar o que Paulo diz em Romanos, capítulo 7, versículo 18. Vamos para lá. Romanos, capítulo 7, versículo 18. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto... Até aí. Na minha pessoa, isto é, na minha carne, diz Paulo, não habita bem nenhum. Agora preste atenção e tenta comparar com o versículo anterior de Filemão 1,6. Paulo está dizendo que na carne dele, isto é, nele, não habita bem nenhum. E Filemão está dizendo aqui que
Nós precisamos conhecer todo o bem que há em nós. Que contradição é essa? É porque um está falando do espírito e o outro está falando da carne. O espírito é o bem, a carne é o mal. Na carne não habita nenhum bem. Muito bem. É isso aí. É isso aí. Conhecer quem você é em Jesus, é preciso conhecer o que é espírito. Se você não conhecer o que é espírito e confundir com a tua carne, você não vai ter fé, porque você não vai compreender nada do que Jesus realizou em você. Se você não esquecer a tua carne e olhar só para o espírito, você vai se confundir todo, porque a tua carne é fraca, você fala bobagem, você dá mancada, você erra, quando você vê já passou do sinal. Então, se você se basear nessas bancadas, o seu senso de justiça é derrubado por Satanás. Está entendendo isso? Porque o nosso senso de justiça precisa ser firme, para que a gente tenha o quê? Confiança. Fé não tem um aspecto de confiança, sim ou não? Se você não tem confiança por causa da sua fraqueza da carne, se você olhar para a sua carne, como Paulo estava dizendo naquele texto, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, mas no meu espírito habita todo o bem de Jesus Cristo. E esse é o ponto que eu estou trazendo para vocês hoje. No teu espírito existe todo o bem de Jesus. Você é amoroso, você é cheio do Espírito Santo, você tem poder, você tem domínio próprio, você tem luz, você tem entendimento, você conhece todas as coisas em espírito. Se você pudesse viver mais em espírito, todas essas coisas seriam mais manifestas. Amém? O grande problema nosso então é o quê? Mentalidade. Essa parte aqui impede a vazão do espírito. É por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que é o que eu estou falando com vocês aqui. Eu estou pegando a mente de vocês, fazendo elas passarem pela Bíblia. Eu sou obrigado a fazer você pensar biblicamente. Amém? Glória a Deus por isso. Então, queridos, na carne a gente é impotente, para falar a verdade. A gente não pode nada. A gente é sem poder na carne. Quando Jesus disse assim: sem mim nada vocês podem fazer, ele estava falando a verdade, mas em relação ao quê? Em relação à vida emocional, à vida carnal. Sem Jesus a gente não pode nada do ponto de vista espiritual. Não consegue. Não consegue. Você consegue amar teu inimigo na carne? Se você conseguir, você vai ser o primeiro da história. Tudo que Jesus fala no Sermão do Monte é impossível para a gente. Impossível do ponto de vista da carne. Amarás o teu inimigo. Quando você levar uma bufetada do lado direito, vire o lado esquerdo. A carne quer pegar um 38 e revidar. Não é isso? É claro que quando Jesus fala isso para nós, ele está baseado no seguinte premissa, no seguinte princípio: o que eu estou mandando você fazer, eu também vou dar a capacidade para você fazer. Não pense que é você que vai conseguir fazer isso. Igreja, vocês estão entendendo isso? Nós não conseguimos ser crentes em nós mesmos. Uau, o que eu estou falando aqui é poderoso. Tem gente que é presunçosa. Não, eu sou crente, eu consigo. Eu não consigo nada sem Jesus. Eu não consigo amar sem Jesus. Se Jesus não me der graça, eu não sei nem perdoar. Vocês estão entendendo? Porque a carne ela não tem essa natureza. Eu preciso muito conhecer o que eu tenho em espírito e pela fé eu me apoderar dessa reserva gloriosa que está dentro de mim e fazer com que ela aflore para minha emoção, para minha alma, para o meu coração, para o meu entendimento. Aí sim, vocês vão ver um cara forte, poderoso, porque eu estou extraindo aquilo que já está em mim. Não é que estará em mim, já está em nós. Todo o bem que há em vós. Amém? Então, por exemplo,
O crente que não consegue controlar suas emoções. Tem muita gente. Que vive ansioso. Ou tem momentos de explosão. E fere todo mundo ao redor. Você fala, esse cara é crente? Tem gente aqui. Tem gente que é uma bênção. Tem gente que tem aquela vida assim, bem cristã, mas tem um momento que, se acontecer determinado, aí o gatilho, o estupim, né? Acende e essa pessoa perde todo o sentido do cristianismo, vai para o brejo. Jesus vai para longe, agora sou eu. Agora eu tenho que resolver essa parada. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, onde é que fica esse poder de Jesus nessa hora? Nesta hora da crise, do surto. E é incrível como tem gente cristã assim, né? Sabe por que acontece isso? Porque o crente se deixa dominar pela carne. Só por causa disso. E na carne não habita bem? Nem. Não adianta fingir. A carne não adianta pôr band-aid, não adianta pôr maquiagem, pintar bonitinho, batonzinho. Agora a carne está reformada. Ela vai trabalhar legal. Cara, fracasso total. E eu e você, nós temos essa tal de carne. Amém? Mas também nós temos o quê? Glória a Deus por isso. Isso é importante. Amém? Porque a palavra de Deus diz que em espírito nós temos domínio próprio. Está em Gálatas 5:16 em diante. O fruto do espírito é domínio próprio. Eu não admito crente sem domínio próprio. Não admito. Ai, pastor, eu não consigo me controlar. Vai se converter em nome de Jesus Cristo. Nasce de novo. Eu estou falando com um grupo mais seleto de discípulos aqui, né? Amém? Nesse grupo não pode ter gente explosiva, nem perdendo a cabeça. Não, aqui você tem que aprender a se dominar. Nós todos temos que aprender a trazer as rédeas das nossas emoções nas mãos. Está entendendo isso? O cristão não pode ser dominado por emoções. Isso aí é uma fase muito primária da carnalidade, de quem não é de Jesus. É uma fase que já devia ter ficado para muito tempo atrás. Gente que não conhece Deus, é que qualquer hora vive com as emoções afloradas. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Não é assim? Aquela montanha russa. Com Jesus não pode ser assim. Você tem que ser o máximo possível dominando e controlando seus impulsos, as suas emoções. Amém, queridos? É muito sério isso. Porque nós temos esse poder. Qual é o problema, então? Eu pergunto para vocês. Falta oração? Não. Falta conhecimento. Sabe por que não falta oração? Porque orar pedindo domínio próprio é desconhecer que nós já temos o domínio próprio. Eu vejo um monte de Senhor, me dá paciência. Para com essa oração. Não peça o que você já tem. Mas eu não tenho. Tem. Presta atenção como que o crente se trai com a boca. Ele diz assim, eu não tenho paciência, pastor. Então você está negando a Bíblia, porque a palavra de Deus diz que você tem o fruto do Espírito. Você não está exercitando. Você precisa ser responsável de dizer assim, eu assumo que eu sou negligente e eu não estou exercitando o fruto do Espírito como eu devo. Aí sim. Mas não venha falar para mim que você não tem. Se você diz que não tem, é porque você precisa então nascer de novo. É matemático a coisa. Se você nasceu de novo e é de Jesus, o Espírito de Deus habita em você. E Ele está esperando você usar a sua faculdade de vontade para Ele entrar em ação. Ok, gente? É isso que Ele está falando para nós. Então, não adianta orar, Senhor, me dá paciência. Não. Na hora que o cara chato te inferniza, é a hora de você exercitar pela fé e pela graça
Exercite e você vai ver o Espírito Santo te capacitando. Ai, Senhor, eu preciso mais amor. Não, você não precisa de mais amor. Você só precisa exercitar o que já está dentro de você. Amém, queridos? É poderoso isso que eu estou falando aqui. É radical o que eu estou falando. Nós somos seres autodeterminados. Não peça para Deus o que Ele já te fez. Tem orações que são absolutamente sem sentido e erradas do ponto de vista bíblico. Amém? A gente precisa conhecer a nossa unidade com Jesus. Veja, Jesus está comigo aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, aqui dentro do Israel Silva. Como que eu posso dizer para alguém, eu não tenho algo que Jesus já me deu? Eu estou negando Jesus. Entendeu? Como que eu posso pedir para um Jesus no céu algo que ele está aqui dentro, produzindo, querendo produzir? É uma coisa sem sentido. Deus, me ajuda a ter domínio. Eu preciso parar com esse vício. Não peça isso para Deus. Toda vez que um crente fala isso, eu falo, você vai fracassar. Está entendendo o sentido da oração? Não ore assim, porque é fracasso. Por que fracasso? Porque quanto mais você ora, mais a fissura aumenta. Olha que algo poderoso que eu estou falando aqui. Se você orar para ser livre de uma tentação, a tentação aumenta. Olha que coisa interessante que eu estou falando. Por que aumenta? Porque a dinâmica de vencer a tentação não é eu pedir para Deus. Quando eu peço, eu fortaleço na mente aquilo que está me infernizando ou me atrapalhando. Eu estou reforçando na mente. E isso aumenta o poder do pecado em mim e da força da tentação. Então, há momentos em que orar é a pior coisa que você pode fazer. Quando? Quando você está orando errado. O que nós devemos fazer? Nós devemos praticar, entrar em ação imediatamente, com atitudes coerentes com aquilo que nós já possuímos. Simplesmente fala assim, Deus, a tua palavra diz que eu já tenho domínio próprio. Portanto, eu estou cortando isso agora em nome de Jesus. E imediatamente você deu lugar ao Espírito. O Espírito vai operar naquele momento. É assim que funciona. Não tem outro caminho. É este o caminho. Entendeu? Não adianta a campanha das 7 semanas. Não adianta. Isso não adianta. Porque a palavra de Deus diz que nós já temos todo o bem de Jesus em nós. Abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 6. Para a gente ir para o final. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Muito bem. Na versão dela está, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Tem uma outra versão que diz assim, mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Olha que coisa poderosa esse versículo está falando para nós. Está dizendo o seguinte, quando a gente se une a Deus em Espírito, o nosso Espírito se funde com o Espírito de Cristo, de tal maneira que eu e Ele agora somos um. Cara, esse negócio é inacreditável, esse negócio, que eu sou um com Jeová. Vocês estão entendendo o poder disso? Quem anda na carne fala assim, você está blasfemando. Quem é você? Nós vamos chegar já já. No final dessa mensagem eu vou falar um pouco sobre a falsa humildade, entendeu, gente? Vocês vão entender que existe uma humildade verdadeira e uma falsa humildade, já já, nos próximos minutos. Então veja, existe uma maneira certa da gente se humilhar e uma maneira errada da gente se humilhar. Se humilhar diante de Deus é necessário, porque a palavra de Deus diz isso em Tiago, diz assim, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, humilhar-se, mesmo na nossa época do Novo Testamento, é bíblico. A gente tem que se humilhar, mas existe uma maneira correta e uma maneira errada de se humilhar perante o Senhor. Ok?
Primeiro, humilhar é o seguinte, é a gente reconhecer que sem Ele a gente não pode fazer nada. Isso é humilhação. Senhor, eu sei que em mim existe uma carne, e que por causa dessa fraqueza da carne, eu me humilho perante o Senhor, porque eu sei que por causa dessa parte fraca, eu preciso de graça todo dia, e da tua capacidade todo dia. Isso é humildade diante do Senhor. O que não é humildade é você pegar e falar que você é um verme, é um zero à esquerda, que você é um lixo, porque tem gente que se humilha assim diante de Deus. Senhor, às vezes eu escuto orações assim, me dá arrepio quando eu escuto um crente orando assim. Senhor, nós somos uns vermes, ó Pai. Você não compreendeu o Novo Testamento. Porque como é que você pode ser um verme se o Espírito da glória de Deus habita no teu espírito? Se você está unido no mesmo Espírito com Ele, como você pode ser um verme? Você é filho de Deus, filho do Altíssimo. Vocês estão entendendo o conhecimento que a gente precisa ter? Qual é a verdadeira humildade? Senhor, mesmo sendo filho teu, ainda tem uma parte fraca, um vaso de barro. E por causa desse vaso de barro, eu dobro meus joelhos diante de ti. Mas eu sei, Pai, que aqui em mim já habita a tua graça, o teu Espírito, o teu amor já está em mim. Portanto, vem hoje me dar essa força, me capacita com esse poder. Isso é uma humildade balanceada com a verdade. Sim ou não? Não é aquela coisa desprezível. Ai, Senhor, uma coisa que nós precisamos fazer é aprender a confessar pecado para Deus. Porque, de um lado, a palavra de Deus diz que nós devemos confessar pecados. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém? Por outro lado, você não pode dizer para Deus, Senhor, eu sou um pecador miserável. Porque isso não é teologicamente correto. Olha só que parece contraditório o que eu estou dizendo aqui. Por que você não é um miserável pecador? Porque Jesus já te redimiu de todo o pecado. E te fez nascer do Espírito. Você já não é pecador por natureza. Você é filho de Deus por natureza. Viu como a oração do crente é errada? Qual é a maneira certa de orar então? Zeila. Quando você confessa o pecado. Você está certo dizendo para Deus, Senhor, eu sou um miserável pecador? É certo falar isso para o Senhor? Não. Não é certo. Por quê? Porque se o Espírito dele habita em mim, eu não sou miserável. Você não é miserável. Você pode ter pecado e você está se... Se eu falho... Você está reconhecendo que por causa dessa parte fraca, você tropeçou. Mas a sua constituição espiritual não é mais de miserável. Mesmo tropeçando, você tem a justiça de Jesus no teu espírito. Amém? Jesus habita em você. A justiça de Jesus foi imputada em você. Eu quero que vocês entendam isso. Isso é muito poderoso. Em outras palavras, mesmo podendo pecar, nós não somos pecadores. Porque o verbo ser tem a ver com o quê? Com natureza. Nós estamos em pecado, mas não somos pecadores. Olha como que o ser cristão é uma coisa muito louca. Por quê? Porque ele é um híbrido. Mas mesmo sendo um híbrido entre carne e espírito, ele tem que aprender a usar a mente para pensar mais de acordo com a natureza celestial que já está plantada nele, e não com a anterior. Ele tem que se despojar do velho homem. Amém, irmãos? Tem que se desvestir disso todo dia e se revestir do novo homem na mente, na maneira de pensar. Aleluia. Então, meu enfoque aqui com vocês é como a gente deve operar a nossa parte. Esse é o meu enfoque com você. Porque existe uma parte em nós que precisa ser operada. Lembra que nós somos cooperadores de Deus? O que significa cooperador mesmo? Aquele que opera com. Abra sua Bíblia em Filipenses 2,12, por exemplo. Esse texto de Paulo é incrível. Porque o que ele fala aqui parece tão maluco que você precisa parar muito e pensar o que ele está falando. Todo mundo achou? Ele diz assim:
De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O que ele está falando aí é muito profundo. Ele está falando que você deve operar uma parte, porque Deus opera outra. Está vendo só? Deixa eu tentar trocar em miúdos para a gente entender melhor. Jesus é o nosso Salvador. Isso é claro, certo? Ele é o Salvador. Mas existe um sentido em que se você não operar com Ele, o Salvador Jesus não consegue operar em você. É o que eu estou falando aqui durante essa mensagem inteira. Existe um sentido da tua autodeterminação pessoal que Deus precisa da sua cooperação para que a salvação que Ele já proveu seja operada em você. Quando ele se refere à salvação, ele não está falando ir para o céu, não é isso. O que significa salvação nesse texto? Significa os benefícios da redenção no meu próprio ser. É isso que significa salvação. Por exemplo, aquilo que eu estava falando há minutos atrás, a minha falta de paciência precisa de salvação. O que é a salvação no caso da paciência? É uma paciência que eu não tinha. Isso é salvação. Ou então a minha perda de temperamento, eu explodo, mas agora eu opero a salvação nessa área. O que acontece comigo? Eu começo a ser um cara super paciente. Eu começo a escutar todo mundo. Porque Jesus começa a operar com a operação que eu estou operando. Amém ou não? Se você não formar a forma, Jesus não consegue jogar a massa. A forma quem faz é a gente, a massa quem joga é Jesus na forma. Tem gente que só quer que Jesus jogue a massa que eu quero dizer no sentido figurado, do Espírito. Senhor, me dá domínio próprio, mas eu não estou nem um pouquinho disposto a fazer o meu exercício. Paulo está dizendo assim, não é assim que funciona. Operai a vossa salvação, porque é Deus que opera em vós, o querer e o efetuar. É cooperação, não tem jeito. E quando o crente entende isso, ele entende o poder que ele tem na mão. Amém, igreja? Você jamais será bem sucedido se você esperar Jesus sentado. A passividade é a coisa que o diabo mais adora num crente. Porque quando você é passivo, esperando que Jesus faça a obra, Senhor, faz tua obra em mim. Jesus, eu não consigo ter paciência, venha, faz tua obra, Senhor. Essa é a oração mais preguiçosa do planeta. Amém? Jesus falou assim, não, você não entendeu. É você que tem que operar a tua salvação. Eu já provi na cruz. Agora você pega o joystick da sua salvação e é você que opera. Aperte os botões, mude as engrenagens, mude atitude, faça e eu farei em você. Isso é revolucionário que eu estou falando aqui dentro. Com essa mensagem que eu estou falando aqui, acaba toda essa questão de crente reclamão, crente que fica pedindo a Deus e não tem resposta, crente que fica jogando a culpa para Deus. Amém? É interessante essa passagem. E vamos terminar com um texto que está no Antigo Testamento. E aí nós vamos terminar. Abra em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 17. Eu espero que a tua versão seja bem traduzida, porque tem umas versões da Bíblia que são péssimas. Tem umas que não tem. São péssimas. Tem um sentido. Vamos ver se a tua tradução tem um ponto e vírgula num ponto essencial do versículo. Esse ponto e vírgula aí foi colocado por gente que sabe traduzir Bíblia. Tem 2 pontos. Presta atenção. Se disseres no teu coração,
estas nações são mais numerosas do que eu, ponto e vírgula. Como as poderei desapossar? Antigamente eu li esse texto, eu pensava que Deus estava falando assim para Moisés: se você disser que as nações são mais poderosas do que você, você não vai conseguir desapossá-las. Mas não é esse o sentido. O sentido é o seguinte: se você disser, essas nações são mais numerosas que eu, ponto e vírgula, então eu, Deus, não poderei desapossá-las. Entenderam isso? Vamos ler de novo e você vai entender direito. Se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como eu, Deus, poderei desapossá-las com você? Impossível. Deus fica impedido de desapossar as nações, porque você disse, essas nações são mais poderosas do que eu. Acabou com a ação de Deus. Entenderam agora? Você limitou Deus. Por isso que Deus dizia, não digas, essas nações são mais poderosas que eu. Porque se você disser, eu não poderei desapossá-las. Olha só. E aí a gente comete esse erro direto. Senhor, esse problema é grande demais. Deus fala, é verdade, eu não poderei resolver. Já está dizendo que é grande demais? Uhum. Porque enquanto você magnifica o problema, você não magnifica Deus. A palavra de Deus diz, magnificai o Senhor. A palavra magnificar significa engrandeça na tua mente Deus e diminua o problema. Magnificar tem a ver com magnifier em inglês. O que é um magnifier em inglês? É uma lupa. Magnifier é um magnificador. Ele aumenta. Então, magnificar a Deus significa que na sua mentalidade a imagem de Deus tem que ser muito grande aqui dentro, porque senão você limita Deus. Entender por que você tem que magnificar Deus? Porque se você não magnificar Deus, Deus fica impedido de fazer coisas na sua vida. Mas quando você magnifica, Ele tem acesso, Ele fala, agora sim, agora eu entro, porque você está me vendo do jeito certo. Olha que poderoso esse negócio. Aí você entende por que orações não são respondidas. Por que tem gente cristã que sofre tanto? Porque não tem o conhecimento dessas verdades. Fé é baseada em conhecimento. Resumindo, fechando. Nós somos, na verdade, em grande parte, a resposta das nossas próprias orações. Sim ou não? Nós somos as respostas. Muitas coisas que a gente está esperando Deus responder, está na nossa mão para a gente tomar atitude e fazer. Exemplo, a gente ora para Deus para que Ele nos abençoe. Nunca mais ore assim. Senhor, me abençoa. Não ore assim. Nunca mais na sua vida. Fala assim, Senhor, me abençoa. Abra sua Bíblia em Efésios 1:3. Nós estamos terminando. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Regiões. Cristo. Nas regiões. Nas regiões celestiais em Cristo. Agora, o que esse texto está dizendo é o seguinte: nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais de Jesus. Como é que eu posso orar para Jesus e falar, me abençoa? Então eu tenho que orar assim, Senhor, fazer com que eu tome posse da bênção. Presta atenção nisso. A nossa religiosidade, gente, nós somos tão religiosos porque a gente é ensinado errado na religião. O evangelho quebra a religião todinha, porque a religião é a tradição da religião cristã. Todo mundo fala assim, peça a Deus para te abençoar. Não faça isso, porque Ele já te abençoar os planos. Não faça isso. Ele já abençoou você. Você tem que ter uma ousadia de fé que diz assim, eu já sou abençoado. E pronto. Essa é a mentalidade que Jesus quer em você e que eu quero em vocês. Você não será abençoado, você já é. Ative
a bênção que já está no teu espírito. E você vai ver coisas extraordinárias acontecendo ao seu redor. Ative. Senhor, saia de casa pela manhã e fala assim, eu sou abençoado. Quando você fala isso com essa fé, o diabo cai. Não fica falando para Deus, Senhor, me abençoa. Não, fale, eu sou abençoado. Você tem Jesus em você. Você não precisa mais pedir para Ele. Fale. Entenderam? Você não precisa pedir o que Ele já te deu. Declare o que você já tem. Só isso. Passe 24 horas por dia. Eu sou abençoado. Está dando tudo errado. Continue falando. Eu sou abençoado. Diabo. Não adianta você querer falar. Ah, furou meu pneu. Eu sou abençoado. Uma hora o negócio quebra. Porque a maldade cai por terra. Porque você está resistindo ao diabo com a verdade. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Não adianta. Eu já recebi a minha bênção. Eu já sou abençoado. Você pensa que eu estou brincando com vocês? É uma batalha espiritual aqui dentro. O diabo vai fazer de tudo para que você acredite que você não é. E você vai fazer de tudo para ele ver que você é. Essa é a guerra da fé. Essa é a batalha da fé que Paulo diz. Está entendendo? Nunca mais fala assim, Senhor, me abençoa meus planos. Não. Porque ele já te abençoou. A gente só agradece, né? Gratidão é fundamental. A gratidão é fundamental, sabia? Uhum. Porque quando você agradece, você está dizendo o seguinte, eu já tenho. Que já tem, já aceitou. Senhor, muito obrigado porque eu sou abençoado. Eu não serei abençoado. Sabe qual é o sentido da palavra bênção em hebraico? O que significa bênção? A palavra bênção em hebraico é barak. Não Barack Obama, né? Mas a palavra é barak. Significa autorização para prosperar. Olha que poder que tem isso. Você já tem autorização divina para prosperar na terra. Mas você precisa tomar uma posse disso aqui nessa boquinha. Pare de reclamar, de falar bobagem. Pare de falar tudo ao contrário do que Deus está falando. Porque a palavra de Deus diz assim, como andarão dois juntos se não houver acordo? Amém? E mesmo casais precisam ter muito cuidado para que andem em unidade naquilo que Deus ensina. Porque se um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, a unidade fica afetada. Tragam a unidade da mente para a relação de vocês. Pensem igual em Cristo. Nós somos abençoados. Porque às vezes a mulher fala, eu sou abençoado, e Maria, rapaz, nós somos uns azarados. Entendeu? Aí vocês barram Deus. Você sabia que o cônjuge pode atrapalhar muito a gente? Paulo fala isso, se chama jugo desigual. É aquele jugo que está... Você quer e a pessoa... Então, vocês que são cristãos, comecem a equalizar o jugo. Trabalhem a mesma mente, a mesma visão. Amém, queridos? E eu acabei por aqui. Eu não sei você, mas eu saí abençoadíssimo nessa mensagem.